Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a rolagem da dívida pública. Antes de começar, eu quero pedir que vocês se inscrevam, comentem, curtam, podem inscrever-se na campainha, divulguem bastante. Vamos aumentar, ampliar esse diálogo de cidadania sobre economia, sobre política, sobre direito para toda a nossa sociedade, para o progresso brasileiro. Hoje, então, vou falar da rolagem da dívida pública. E eu começo com uma frase atribuída ao Delfim Neto, um dos meus economistas preferidos, e ex-ministro da Agricultura, do Planejamento, o todo-poderoso da economia anteriormente. Ele falava que dívida pública não se paga, se rola. Pois bem, o que quer dizer isso? Qual é esse significado? Vamos voltar. Eu vou simplificar bem o que é dívida pública, simplificando super bem. O Estado brasileiro precisa de recursos para cumprir suas missões, suas tarefas, suas funções. Esses recursos ele adquire através dos impostos, mas quando esses impostos, esses tributos não são suficientes, ele emite títulos no mercado, ele compra, ele vende títulos no mercado com a promessa de recompra futura a um preço um pouco superior. Este preço um pouco superior é a taxa de juros que ele vai pagar. Então vamos supor, ele vende um título a R$ 100 agora e promete pagar daqui a um ano R$ 102, ou seja, a taxa de juros de 2% ao ano nesse título. Este é o conceito de dívida pública. Qual o significado de falar que a dívida pública não se paga, se rola? Bem, é que é o seguinte, a dívida pública é a composição desses títulos variados. Então, não vai ter um dia do juízo final, um dia do reconhecimento em que terá de ser saldada toda a dívida pública. Então é bem comum que existam países com dívidas públicas altíssimas. Os Estados Unidos, o Japão, a Itália. O Brasil hoje em dia está em dívida pública a quase 90% de tudo que ele produz no ano, mas não será cobrada de uma vez. E assim que vence uma parcela dessa dívida, o governo emite nova dívida para financiar o pagamento dessa dívida anterior e para cumprir suas funções. Acontece que quanto mais periclitante a trajetória da nossa dívida pública, é a sustentabilidade da nossa dívida pública, quanto piores são os fundamentos nacionais, mais difícil é a reemissão dessa dívida, a revenda desse título. Então o governo se vê obrigado a elevar a taxa de juros para tornar seus títulos ainda atraentes. Bem, atualmente, como nós estamos no Brasil, nós estamos numa situação de crise sanitária gravíssima, crise econômica e crise política. Pois bem, a trajetória da nossa dívida pública, ao que parece, é desastrosa, porque os fundamentos de crescimento brasileiros não estão bons. Então, para atrair recursos para que ela se torne sustentável,
a gente precisa aumentar a taxa de juros. Mas se aumentamos a taxa de juros, nós prejudicamos a retomada econômica e prejudicamos, inclusive, as futuras rolagens, porque a gestão da dívida pública fica muito cara. Atualmente, por conta da crise sanitária, nós precisamos estender o auxílio emergencial. Isso é uma necessidade até mesmo pela recuperação da economia. Estendendo o auxílio emergencial, nós reaqueceremos a economia e conseguiremos atrair mais investimentos. Por quê? Porque a economia, com uma expectativa de crescimento, ela se torna atrativa. Acontece que, ao mesmo tempo que nós precisamos estender o auxílio emergencial, outras pautas precisam urgentemente avançar. Por quê? Porque elas vão tratar dos fundamentos da economia brasileira, da funcionalidade da nossa economia. Pautas, por exemplo, como a PEC emergencial, a reforma administrativa, ou seja, a reforma da maneira como se gere o Estado brasileiro, reforma tributária, a maneira com que o Estado pega os recursos no seio da sociedade. Além disso, nós precisamos facilitar o ambiente de negócios no sentido da simplificação, da desburocratização, da transparência, da eficiência nos gastos públicos. Nós precisamos de marcos institucionais e legais sólidos, de uma maior segurança jurídica. Assim, nossa dívida pública será mais atrativa e, mesmo com a extensão, que é mais do que necessário, do auxílio emergencial nesse momento, a trajetória dela será sustentável e não haverá necessidade de elevar juros ou de enfrentarmos uma elevação injustificada, irrazoável, imoderada da inflação, porque as expectativas de crescimento econômico e de responsabilidade fiscal estarão fundadas, estarão bem ancoradas. É exatamente por isso que a responsabilidade fiscal é o melhor instrumento para que seja atingida a responsabilidade social, a inclusão daqueles grupos populacionais marginalizados. Lembrando que só com um ciclo de prosperidade será possível a justiça no Brasil. Muito obrigado.